Copyright Direitos Autorais 2010 Mirella Faur. Direitos cedidos à editora Pensamento Cultrix. Copyright Direitos Autorais 2011 Editora Pensamento Cultrix Limitada. Primeira edição 2011. Quarta reimpressão 2017. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou usada de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive fotocópias, gravações ou sistema de armazenamento em banco de dados, sem permissão por escrito, exceto nos casos de trechos curtos citados em resenhas críticas ou artigos de revistas. A editora Pensamento não se responsabiliza por eventuais mudanças ocorridas nos endereços convencionais ou eletrônicos citados neste livro. Coordenação editorial, Denise de C. Rocha Delelá e Roseli de S. Ferraz. Preparação de originais, Denise de C. Rocha Delelá. Editoração eletrônica, Estúdio Sambaqui. Produção de e-book, S2 Books. Dados internacionais de catalogação na publicação CIP, Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Faur, Mirella. Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas Mirella Faur. São Paulo, Pensamento, 2011. Bibliografia. ISBN 978-85315-17570. 1. Deusas 2. Mulheres 3. Religião 4. Religião da Deusa 5. Vida Espiritual e, título, 11098002-C-D-D 211. Índices para Catálogo Sistemático, 1. Círculos Sagrados para Mulheres, Religião 211-2. Sagrado Feminino, Religião 211. Primeira edição digital, 2018 é ISBN, 978-85-315-19956. Direitos reservados. Editora Pensamento CULTRX Limitada. Rua Doutor Mário Vicente, 368-04270-000 São Paulo, São Paulo. Fone, 112066-9000 Fax, 112066-9008 E-mail, atendimento@editorapensamento.com.br. Foi feito o depósito legal. Sumário. Capa. Folha de rosto. Créditos. Dedicatória. Agradecimentos. Apresentação, A Minha Teia Pessoal. Introdução, A Espiritualidade Feminina à Tradição da Deusa. Histórico. O declínio da deusa. Dualismo. O culto a Maria. Movimentos feministas. O retorno à deusa. O despertar das mulheres para a deusa. A consciência de Gaia. Primeira parte, o poder mágico do círculo e simbolismo, histórico, finalidades. Os círculos femininos e suas características, experiências pessoais com grupos e círculos. Diretrizes básicas para formar, sustentar e preservar um círculo sagrado feminino. A estrutura do círculo. Sacralidade e tempo-espaço sagrado. Intenção e compromisso. Igualdade. Consciência do coração. Tipos de liderança única, por revezamento e compartilhada responsabilidade em relação a si mesma e ao todo. Gratidão como expressa lá. B. Como criar seu próprio círculo. Propósito. Responsabilidade. Admissão. Local. Frequência. Liderança. Rituais e cerimônias. C. Organização das reuniões. Preparação do espaço. Altar. Recepção das participantes. Harmonização. Abertura da reunião. A prática do círculo. Fechamento ritualístico. Confraternização. D. Realização de rituais. 1. Roteiro básico para rituais. 1. Intenção, escolher o objetivo. 2. Transição, criar tempo e espaço sagrado. 3. Conexão, o ritual propriamente dito e confirmação do compromisso, despedida ritualística, dedicação e consagração.
Despedida. F. Trajetória de um círculo. Evolução do círculo. Estágios da trajetória de um círculo. Problemas comuns. Projeções. Sombras. Dificuldades interpessoais. Conflitos. G. Avaliação do círculo. Reformulação. Fechamento. Avaliação. Reformulação. Fechamento. H. A expansão do círculo e sua integração no cotidiano. Segunda parte, estudos, práticas e rituais para a cura e o fortalecimento da essência feminina. I. Cerimônias de transição. Vivências pessoais na senda da deusa. A. Jornada iniciática. Procissão e ritual para a deusa Brigide. B. Ritual de dedicação no caminho da deusa C. Rituais para os graus iniciáticos. Ritual para o primeiro grau, iniciação. Ritual para o segundo grau, confirmação. Ritual para o terceiro grau, consagração. Palavras finais sobre a iniciação. I. Consciência lunar. A. Os mistérios do sangue. Honrar o ciclo menstrual. O diário da lua vermelha. A doação do sangue à terra. O jarro vermelho, fortalecimento e consagração do ventre. Fortalecimento do ventre. Consagração do ventre. Animais lunares, de poder. Conexão com a deusa regente da fase lunar, menstrual ou natal. Altar lunar e sacola menstrual. Escudos protetores. Diário dos sonhos. Práticas menstruais individuais para a cura. B. Ciclos, práticas e arquétipos lunares. Ciclos e fases da lua. Mandalas das 13 lunações. Mandala das 13 lunações. Eventos lunares especiais. Práticas individuais e grupais nas fases lunares. 1. As influências da lua nova, da lua cheia e dos eclipses. 2. As influências da lua minguante e da lua negra. 3. Confecção do espelho negro. Mandamento da deusa escura da transformação. C. Conexão com as faces da deusa. Arquétipos e mitos. Encontro com a deusa. Conexão com um arquétipo. Simbologia da deusa. I. Magia de Gaia. Curar-se para curar a terra. Ouvir a voz de Gaia. Práticas para o alinhamento energético. Encontro com Gaia. Expansão dos sentidos e fusão com Gaia. Conexão com as energias do céu e da terra. Entrega do seu lixo a Gaia. Alinhamento com as energias dos elementos. Dedicação grupal a serviço de Gaia. Ritual. Harmonização com os elementos. Reconhecimento e respeito à sacralidade do próprio corpo. O chale sagrado. Terceira parte, rodas sagradas. I. Roda sagrada da tradição ocidental. Diagramas das correspondências. Roda sagrada usada na tradição celta, nórdica, wicca. Atributos dos elementos. Sugestões para rituais. Ritual em grupo para conexão com a roda sagrada. Ritual individual de energização com os elementos. Ar. Fogo. Água. Terra. Espírito. Elemento fogo. Elemento água. Elemento terra. Elemento ar. Sugestões para rituais. Ritual em grupo para conexão com a roda sagrada. Ritual individual de energização com os elementos. E rodas xamânicas. 1. Roda xamânica padrão. Roda xamânica padrão com 5 pedras. Roda xamânica padrão com 9 pedras, flecha de oração, prayer arrow. 2. Roda xamânica de cura, Medicine Wheel. Construção de uma roda xamânica de cura. Correspondências e atributos da roda sagrada. Diagrama da roda xamânica de cura. 3. Cerimônias da roda sagrada xamânica. Cerimônia de purificação, Smoothing Ceremony, cerimônia de centramento. Cerimônia para conexão com os atributos da roda sagrada. Cerimônia do fogo sagrado. Cerimônia para encontrar seu lugar na roda. Prática individual ou grupal. Cerimônia de cura. Roda do ano. A participação dos homens. Roda do ano na tradição da deusa. Direção norte.
O primeiro portal de poder direção Nordeste. Início do novo ano zodiacal direção Leste. O segundo portal de poder ritual para Afrodite. Direção Sudeste. Direção Sul. O terceiro portal de poder rituais para a Mãe do Milho e Pachamama Noite de Hecate. Direção Sudoeste. Direção Oeste. O quarto portal de poder ritual para as ancestrais. Direção Noroeste. Ritual adaptado para a comemoração de Yule, diagrama da roda do ano na tradição europeia e IV, roda de prata. Celebração anual dos plenilúnios. Tradição Wicca de Anika. Calendários antigos. Tradição xamânica. Correspondências astrológica. A. Lunares. Rituais para plenilúnios. B. Solilunares. Tradição da deusa. Experiência pessoal. Algumas palavras sobre oferendas. V. A mandala das 13 matriarcas, a lenda das 13 matriarcas, ou mães de clãs originais, como estabelecer a conexão com as mães de clãs, orientações para as celebrações das mães de clãs, a matriarca da primeira lunação, mês de janeiro, a matriarca da segunda lunação, mês de fevereiro, a matriarca da terceira lunação, mês de março, a matriarca da quarta lunação, mês de abril, a matriarca da quinta lunação, mês de maio, a matriarca da sexta lunação, mês de junho, a matriarca da sétima lunação, mês de julho, matriarca da oitava lunação, mês de agosto, a matriarca da nona lunação, mês de setembro, a matriarca da 10ª lunação, mês de outubro, a matriarca da 11ª lunação, a matriarca da 12ª lunação, a matriarca da 13ª lunação. As dádivas das mães de clãs. Palavras finais. Glossário. Bibliografia. Dedicatória. Dedico este livro à memória dos conselhos ancestrais das matriarcas, cuja sabedoria guiava as decisões e ações das comunidades de outrora, e aos atuais círculos de mulheres, que resgatam o legado ancestral e se esforçam para construir um mundo melhor, de solidariedade, parceria, paz, harmonia e amor. Esses círculos respeitam e reverenciam os valores da espiritualidade feminina, honram todas as formas de vida e celebram os ciclos da Mãe Terra. Agradecimentos. Agradeço a deusa, eterna Senhora da luz velada e da sombra revelada, cujo amor, orientação e sustentação me permitiram compreender e realizar meu compromisso e minha missão espiritual. Agradeço a todas as mulheres cuja presença, energia, dedicação, amor e confiança tornaram possível a criação, em Brasília, do Círculo da Chácara Remanso e da Teia de Tia. Que as lembranças das noites mágicas, dos encontros e das emoções compartilhadas nas vivências continuem vibrando em nossa memória e permitam a manifestação de sonhos, aspirações e visões em uma nova tessitura, forte, bela e multicolorida, reveladora das múltiplas facetas da sacralidade feminina. Apresentação: a minha teia pessoal. Nome e a imagem da teia de tia apareceram em minha mente durante uma meditação realizada em meados de 2005. Naquela ocasião, eu estava me preparando para uma ampla e profunda mudança em minha jornada espiritual, finalizar meu trabalho com o público, rituais de plenilúnio, celebrações da roda do ano, jornadas xamânicas e ritos de passagem, e encerrar a condução dos grupos de estudo do Círculo de Mulheres da Chácara Remanso, em Brasília. Durante os 22 anos em que estivemos na Chácara Remanso, meu marido e eu nos dedicamos, total e ininterruptamente, a diversos trabalhos e atividades espirituais, terapêuticas e de aconselhamento, bem como a assistência material e espiritual da comunidade. No entanto, com a aproximação do 7º decênio de nossas vidas, percebemos a necessidade de diminuir o intenso e permanente ritmo de nossas atribuições e obrigações, e de criar o espaço e o tempo necessário para nos dedicarmos também à nossa vida física, emocional, mental e espiritual. Chegar a essa decisão, e a que dela decorreu, ou seja, sairmos de Brasília, demandou um longo e penoso processo interior, repleto de questionamentos, avaliações, conflitos e percepções, e uma contínua busca por aprovação e orientação espiritual para os nossos planos e medidas. Para mim, a maior e mais dolorosa renúncia não era abrir mão de uma propriedade construída, plantada e cuidada por nós, afastada da cidade, com diversos templos,
instalações e altares criados especificamente para nossas atividades espirituais. O que me fazia sofrer e relutar eram as incógnitas ligadas à continuidade das atividades do círculo feminino, dos rituais públicos e dos grupos de estudo. Ao longo dos 12 anos anteriores, havia-se consolidado um trabalho de ampla repercussão e reconhecimento público, para o qual tinha sido criado um espaço físico e energético para que múltiplas faces da deusa fossem cultuadas e as mulheres pudessem redescobrir e viver sua ancestral sacralidade, restabelecendo a conexão com os arquétipos, os ensinamentos e as energias da deusa. No decorrer desses anos, foram realizados inúmeros rituais públicos, de divulgação dos princípios e valores da espiritualidade feminina e da ampla cosmologia das deusas de diferentes tradições e culturas. Ao mesmo tempo, com a coordenação dos grupos de estudo dos mistérios femininos, propiciou-se a dedicação, a iniciação e a confirmação de dezenas de mulheres na senda da deusa, por intermédio de diversas jornadas, fossem elas xamânicas ou centradas nos mitos, na simbologia ou nos arquétipos da Grande Mãe. Para que esse trabalho pudesse ser encerrado, eu precisava abrir mão não só desse legado que havia sido resgatado e ativado. Além de privar o círculo de mulheres da minha presença e da minha função como transmissora e catalisadora de conhecimentos e ensinamentos, eu também deveria renunciar a um verdadeiro templo da deusa, único em Brasília, onde as mulheres podiam se reunir e se recolher em busca de sua sagrada comunhão com a Mãe Divina. Por meses, debate-me mental e emocionalmente, questionando-me se tinha o direito de tomar essa decisão sem incorrer novamente em erros cometidos em outras vidas, quando, de uma forma ou de outra, havia renegado ou me afastado do caminho da deusa. Percebia-me presa em um emaranhado de dúvidas, culpas e medos, uma verdadeira teia psíquica e energética, que me tolhia e sufocava, sem encontrar uma solução ou mesmo enxergar uma saída. Por ocasião da realização do último workshop, intitulado A Magia de Gaia, Curar-se para Curar a Terra, pude presenciar e auxiliar a revelação e a cura de profundas feridas da alma feminina. Ao mesmo tempo, percebi claramente que eu mesma não seguia aquele que era um de meus lemas preferidos, walk your talk, ou seja, pratique aquilo que você ensina. Em razão de um acúmulo de atividades e atribuições, por mim mesma impostas para o perfeito funcionamento dessa complexa engrenagem mística, eu havia chegado ao limite do esgotamento físico e psíquico. Como poderia contribuir para a cura e a transformação de outras mulheres, ou da própria Terra, se meu corpo pedia desesperadamente por menos estresse e mais autopreservação? Ao fim daquela jornada, caí exausta, estava tão esgotada, física e emocionalmente, que não conseguia me mexer. Estirada na terra, pedi à mãe que me ajudasse, mesmo sem saber o que pedir ou esperar. Então, ouvi uma voz suave ao meu lado que dizia: "Pare de se maltratar, está na hora de parar." Abri os olhos, surpresa, imaginando tratar-se de uma das mulheres do círculo. Mas não havia ninguém, as mulheres que ainda estavam na fazenda encontravam-se na cachoeira onde me aguardavam. Fechei os olhos e ouvi novamente a mesma voz, repetindo as palavras. Não pude perceber se era o sussurro do vento, o murmúrio do córrego ou se era a própria voz de Gaia, apenas me dei conta de que era um aviso de que eu estava ultrapassando os limites do meu corpo, indo além daquilo que eu podia fazer ou suportar. Sempre procurei cumprir sozinha os meus encargos e compromissos espirituais, cuidando dos detalhes com zelo e perfeccionismo. Com o início dos rituais públicos nos plenilúnios e sábados, temas até então pouco divulgados, como a tradição da deusa e a sacralidade feminina, começaram a ser abordados. Como se dá com todo trabalho inédito e pioneira, tive que enfrentar dificuldades e resistências conceituais e energéticas, superadas com amparo em minha fé. A partir de 1964, quando cheguei ao Brasil, vinda de um país materialista e comunista no qual fui privada de qualquer conhecimento ou participação espiritual, percorri vários caminhos transcendentais, sempre sob a orientação de um mestre ou dirigente. Mas, para ingressar na senda da deusa, a ajuda, a iniciação e a orientação foram apenas sobrenaturais, não humanas. Desde 1991 quando, na sagrada colina de Thor, em Glastonbury, Inglaterra,
foi-me revelada a minha missão como sacerdotisa a serviço da deusa, foi somente ela, a Mãe e a Senhora, que me inspirou, conduziu e sustentou, dissipou meus medos, clareou minhas dúvidas, fortaleceu minha vontade e determinação. Com o início dos rituais públicos, por timidez, convidei para a celebração da lua cheia apenas mulheres conhecidas. Talvez pelo início tardio no caminho, o trabalho cresceu rapidamente, além do que era esperado. Sentia-me conduzida por uma força maior, sem saber como nem para onde seguir, sentindo-me apenas parte de um fluxo de energia poderosa e amorosa que fazia as coisas acontecerem. Por serem os rituais e os encontros dos grupos de estudo realizados em nossa casa, a Chácara Remanso, nada mais natural e conveniente que a mim coubessem o planejamento, os procedimentos ritualísticos e mesmo a infraestrutura logística. Hoje em dia, ao olhar para as pilhas de papéis com roteiros de rituais, jornadas e iniciações, surpreendo-me ao ver como tanto pôde ser produzido em tão pouco tempo. Esse trabalho árduo, tanto física quanto mentalmente, contribuiu muito para o estresse e a exaustão que eu enfrentava. É por isso que aconselho a liderança compartilhada, um dos tópicos deste livro, para que outras dirigentes de grupos e idealizadoras de círculos não precisem também passar por isso. Esse conceito de responsabilidade conjunta veio a ser minha tábua de salvação, e acabou por me permitir sair do impasse criado pela necessidade de encerrar meu trabalho com o círculo das mulheres. Em convalescença de uma cirurgia oftalmológica, sem poder fixar a visão no exterior, procurei voltar lá para o interior. Meditava imaginando-me na colina de Thor, em Glastonbury, mas desta vez no lado oposto, onde se encontra um velho espinheiro branco, única árvore existente nas encostas nuas da colina, consagrada à Senhora de Avalon. Durante 3 dias, fiz a mesma meditação, sempre às 18 horas, horário de meu nascimento. No último dia, vi-me ajoelhada diante de uma grande pedra redonda, um verdadeiro ovo nascido da terra, considerado por muitos um portal de acesso para o mundo subterrâneo de Avalon. Lembrei-me de uma visão que tive naquele mesmo lugar, relacionada às 9 senhoras de Avalon, e pedi-lhes que me ajudassem e me mostrassem como poderia dar continuidade ao círculo de mulheres após nossa mudança de Brasília. Na realidade, por mais que desejasse que a chácara pudesse ser adquirida pelo círculo, não havia como concretizar meu sonho. Havia também o desafio da liderança, por mais capacitadas que as mulheres mais antigas do círculo fossem no plano mental e espiritual, os encargos de suas vidas familiares e profissionais, bem como a necessidade de uma disponibilidade integral em termos de tempo, espaço e energia, não permitiriam a continuidade do trabalho desenvolvido. Apenas uma resposta sobrenatural poderia me oferecer uma solução prática que fosse conveniente para todos. Depois de orar e me conectar com as senhoras de Avalon, senti-me envolta pela lendária bruma e vi nela sendo plasmada, aos poucos, a imagem do globo terrestre coberto por uma teia diáfana e luminosa. A teia era formada por pequenos círculos espalhados sobre a superfície da Terra, interligados por fios coloridos. Ouvi, e depois vi sobrepostas à teia, escritas em letras vermelhas, as palavras teia de tia. Como a palavra tia estava escrita com os caracteres gregos Dea, pedi a tia, deusa grega da luz e da visão, que me ajudasse a compreender o significado daquela imagem. Subitamente, uma das minúsculas rodas se destacou e começou a aumentar, dividindo-se então em 3 círculos concêntricos que, girando no sentido horário, foram aos poucos se transformando em figuras femininas. Inicialmente, reconheci os rostos das integrantes mais antigas do círculo de mulheres da Chácara Remanso. Tentei identificar outros rostos conhecidos, mas as imagens eram muito fugazes e rápidas e trocavam de lugar como um caleidoscópio vivo. Em meus ouvidos, ressoava incessantemente uma canção tradicional dos círculos de mulheres americanas, que dizia: "Somos um círculo dentro de um círculo, sem começo e sem fim." Naquele instante, senti uma paz muito grande, pois percebi que a teia de tia era a solução apresentada pela deusa, para que as atividades centradas em seu culto e em suas tradições pudessem continuar, ainda que eu me afastasse ou que a chácara fosse vendida.
A partir dessa visão, dei início aos preparativos para minha sucessão, centrando-me na estruturação interna da teia, para que houvesse a continuidade dos rituais públicos e dos grupos de estudo. Havia algum tempo eu já incentivava a atuação das integrantes dos grupos mais antigos para que dirigissem alguns rituais de modo a se sentirem seguras para criar um roteiro, preparar o ambiente, abordar arquétipos, contar mitos, conduzir práticas e meditações, abrir e fechar o círculo e cuidar da harmonia da egrégora. Por ocasião do estudo do livro Elementos da Deusa, de Caitlin Matthews, as integrantes de um dos grupos mais avançados começaram a criar, nas reuniões mensais, lindos rituais baseados nas sugestões do livro, acrescentando sua criatividade e inspiração e aprendendo a difícil arte da colaboração, interação e solidariedade amorosa no trabalho grupal. No começo do ano, o desempenho de uma das mulheres, a quem havia sido confiada a direção de um novo grupo de estudo, mostrou-me que a formação da teia já estava sendo plasmada. O ponto crucial dessa odisseia foi divulgar aos grupos nossa decisão de nos mudarmos de Brasília. Depois do choque inicial, as reações foram de muita tristeza e lamento, com inúmeras argumentações e reclamações para nos convencer a desistir. Levou um tempo para que fosse dissipada a atmosfera de luto, tanto pela perda delas quanto pelo abandono meu. Assegurei-lhes de que o trabalho iria continuar, pois, embora coubesse a mim, de início, desbravar e intermediar a criação de uma consciência da espiritualidade e sacralidade feminina, eram as mulheres do círculo que iriam preservar e continuar a tradição da deusa em Brasília. Para mudar a egrégora energética criada pelos pensamentos e emoções negativas, era necessária uma atitude e ação positiva. Por isso, juntamente com algumas integrantes dos grupos mais antigos, cujos rostos eu tinha visto, no centro da teia, foi dado início a um plano tático e estratégico que incluiu a definição dos novos locais das celebrações públicas, dos encontros dos grupos de estudo e da agenda dos rituais para 2006, e a distribuição de minha herança material, de modo que a teia dispusesse de um acervo mínimo de objetos e materiais ritualísticos. Mesmo com tudo aparentemente encaminhado e definido, eu continuava me sentindo presa a fios energéticos sutis, mas perceptíveis, provenientes dos apegos e pesares tanto dos grupos e amigos, quanto de outros, criados por mim mesma. Durante meses, empenhei-me nas práticas de renúncia e desapego que culminaram em um acontecimento que me obrigou a parar. Em decorrência dele, tive que ficar de braços atados, por meses e deixar que os eventos seguissem seu curso, sem minha interferência. Em janeiro de 2006, depois de escorregar em um piso molhado, fraturei o cotovelo do braço direito. Depois do acidente, veio uma longa e dolorosa provação com 3 cirurgias, imobilização e meses de reabilitação motora. Assim, nas cerimônias de iniciação de fevereiro de 2006, pela primeira vez desde que passaram a ser realizadas, em 1994, tive que distribuir as tarefas das saunas sagradas, das vivências e dos rituais. Ficar parada foi um grande desafio e aprendizado para mim, mas também um alívio, pois pude ver como tudo estava fluindo perfeitamente. No ritual da fogueira, enquanto assistia emocionada à homenagem feita pelo círculo, relembrei todas as outras fogueiras, as noites mágicas das luas cheias, as vivências de transmutação da dor secular da alma feminina, os rituais profundos e tocantes, as comemorações alegres, os banhos de cachoeira, as oferendas na árvore de Hecate, as danças e as canções. Vi plasmada na minha frente toda uma teia de emoções vividas em conjunto, o riso e o choro compartilhado, os laços de amizade, irmandade, afeto e solidariedade, criados e mantidos ao longo desses 13 anos dedicados a Deus e às mulheres. Enrolada em meu xale xamânico, protegida pela escuridão, iluminada apenas pela lua e pelas chamas da fogueira, pude enfim dar vazão à dor trancada e mantida sob controle até então. Chorei, por um longo tempo, olhando as danças e canções das mulheres ao redor das chamas, triste por saber que não mais as veria, mas, ao mesmo tempo, feliz por confirmar os laços fortes por elas e entre elas criados.
Agradeci a deusa com todo o meu coração sofrido, por ter me dado a oportunidade de servi-la e viver momentos plenos e gratificantes como os que, com tanta beleza, alegria e amor, tinham permeado minha dedicação. Assumi o compromisso de aceitar novas oportunidades nas quais pudesse falar e agir em seu nome de outra maneira e por meios mais simples. No dia seguinte, no fim dos rituais, após anunciar e consagrar as novas dirigentes dos grupos de estudo, pedi ao círculo que tecessemos a teia na realidade concreta, com um novelo de lã vermelha representando os laços de sangue que ligavam as mulheres entre si e com a deusa. Criamos os 3 círculos concêntricos. Um central, formado pelas mulheres que tinham maior disponibilidade, conhecimentos e vontade de assumir compromissos e atribuições fixas, e capazes, portanto, de arcar com as responsabilidades decorrentes dessa escolha, e outros 2 círculos, destinados a auxiliar e apoiar o central, em contribuições e participações ocasionais, à medida que fossem adquirindo maior experiência ritualística ou disponibilidade física. Passando o fio aleatoriamente entre elas, apenas seguindo a ordem dos círculos, a teia foi sendo tecida lentamente, cada mulher dizendo seu nome e sua intenção de contribuição. Em dado momento, o fio embaraçou, eu, que estava do lado de fora apenas observando, tive que desfazer os nós e acabei ficando com a extremidade. O simbolismo desse acontecimento foi evidente para todas e aceitei continuar ligada à teia, à distância, no nível virtual, energético, emocional, intelectual e espiritual. E assim surgiu a Teia de Tia, uma organização circular com missão e valores definidos, que continua com os grupos de estudo para a divulgação e as vivências da sacralidade feminina, bem como a realização de poderosos e belos rituais públicos nos plenilúnios e nas comemorações da Roda do Ano no campus da Unipaz, em Brasília. Tenho certeza de que o legado da deusa, iniciado na chácara Remanso e preservado pela Teia de Tia, continuará vivo, pleno e brilhante, contribuindo assim para o fortalecimento, a divulgação e a ampliação do movimento da espiritualidade feminina brasileira. De minha vivência e experiência com os círculos de mulheres em Brasília, de meu acervo de erros e acertos, aprendizados e desafios, alegrias e tristezas, realizações e decepções, vivências estáticas e trabalho físico, surgiu este livro, um fruto maduro cujas sementes podem se espalhar e ajudar na criação de novos círculos de mulheres. Acredito, com convicção, que a experiência vivida é a melhor mestra e a única que nos dá a certeza de poder ensinar e orientar, com base na prática, sem elucubrações teóricas. Aquelas mulheres que ouviram e sentiram o chamado da deusa em sua mente e coração vão se tornar as responsáveis pela criação de novos círculos, auxiliando na sua estruturação e orientação. Dessa maneira a Teia de Tia poderá se expandir cada vez mais e contribuirá, aos poucos, para que se forme a grande teia, que enfim cobrirá a Terra como pude perceber em minha visão. Concentrando a energia e a força do amor e do potencial curador, transmutador e regenerador da essência feminina em círculos sagrados, entrelaçados e empenhados para criar uma teia global, formar-se a uma abrangente e harmoniosa egrégora espiritual visando a transformação do planeta em um mundo pacífico, com respeito pela totalidade da vida e parceria harmoniosa entre todos que nele habitam. E cada mulher que fizer parte de um círculo sagrado, tornando-se responsável por tecer e nutrir um dos fios da tessitura, acrescentar as suas vibrações luminosas de compaixão, amor e paz universal. Que seja assim. Introdução. A espiritualidade feminina. Todas nós viemos da deusa e a ela retornaremos. Como gotas de chuva fluindo para o oceano. Canção de Zassana Budapeste. A tradição da deusa. Um dos mais marcantes fenômenos do século XX foi o renascimento da religião da deusa na cultura ocidental. Presente desde tempos imemoriais em todas as civilizações antigas, o princípio sagrado feminino personificado em múltiplas facetas e arquétipos da Grande Mãe foi eclipsado, depois renegado e aos poucos ocultado pelos conceitos e dogmas das religiões patriarcais. Existem atualmente várias religiões e caminhos espirituais tradicionais e modernos, mas eles são desprovidos de tradições sagradas para as mulheres, e alguns chegam até mesmo a promover e defender as incontestáveis autoridade e supremacia masculinas.
Apesar do seu ocultamento, a tradição da deusa não chegou a desaparecer totalmente. Ela seguiu um ciclo de ascensão, florescimento e declínio devido às transformações sociais e culturais ocorridas nos últimos 4.000 anos. Seus registros, no entanto, permaneceram nas memórias ancestrais, no inconsciente coletivo, nos costumes populares e nos contos de fadas. Muitas das tradições pré-cristãs, dos rituais pagãos de comemoração da roda do ano e dos ritos de passagem da vida humana foram absorvidos pelo cristianismo, que edificou suas igrejas nas ruínas dos antigos templos das deusas greco-romanas, celtas e nórdicas. A sabedoria ancestral foi codificada e ocultada em mitos e lendas, práticas nativas, ensinamentos das escolas de mistérios, arcanos do tarô, tradições populares e as ditas superstições. A partir da década de 1960, houve um ressurgimento das antigas tradições e práticas espirituais e curativas. Milhares de mulheres e um número crescente de homens de diversos países da Europa, das Américas e da Oceania, educados nas religiões bíblicas católica, protestante, ortodoxa e judaica, privados do simbolismo sagrado feminino durante séculos de supremacia patriarcal, estão agora descobrindo e praticando rituais das antigas culturas matrifocais. Lentamente, mas de modo cada vez mais evidente e presente, a Grande Mãe está ressurgindo do seu ocaso milenar, despertando consciências e renovando as esperanças nas mudanças planetárias e na integração e harmonização da humanidade com a natureza e o universo. A espiritualidade feminina é um retorno do ser humano para a deusa, o princípio criador feminino, é o crescente reconhecimento da terra e da mulher como partes dela, imbuídas da sua sacralidade. A deusa é representada em todo ato de criação, da natureza ou da vida feminina, na eterna roda de nascimento, crescimento, florescimento, amadurecimento, declínio, morte e renascimento, na dança mutável das estações, nas fases da lua, na trajetória anual do sol. Seus ciclos são vividos pela mulher ao longo da sua vida, nas alegrias da infância, no despertar sexual da adolescência, no ato de dar à luz e amamentar, no recolhimento sábio da menopausa, na aceitação da morte e na fé na reencarnação. Eram as fases e os ciclos da natureza e da mulher que eram celebrados nas comunidades e sociedades antigas como os pontos de mutação na roda do ano e da vida. A deusa é a grande mãe, cósmica, celeste, telúrica e cetônica, que dá e tira a vida, eterna criadora, mas também ceifadora e regeneradora, a tecelã divina, que entrelaça e conduz todas as forças da terra e do cosmos. Na sua extensa e variada tessitura, tudo está interligado e é interdependente, pois aquilo que afeta um dos fios se repercute vibratoriamente em toda a teia cósmica. A deusa é uma força imanente e permanente em tudo, onipresente e abrangente do todo, diferente da figura celeste e longínqua do Deus, ela impregna cada ato de criação e nutrição com sua essência, por ser o seu corpo a própria terra. O significado básico da tradição da deusa é o reconhecimento da energia divina feminina como uma força benevolente, criadora e criativa, de fortalecimento e sustentação das mulheres, as quais podem utilizá-la para proteger, mudar e melhorar suas vidas, sem precisar do amparo de figuras salvadoras masculinas. Citando a escritora e teóloga Carol Krais, a real importância da deusa é a anulação do poder dos símbolos patriarcais masculinos sobre a psique e a alma feminina. Ao longo de milênios, criados, fortalecidos e enraizados, os símbolos do Deus Pai tornaram-se argumentos e leis para inferiorizar, dominar, oprimir, explorar e até mesmo matar as mulheres. Na tradição da deusa, a liberdade de escolha é um tema central, mas essa liberdade deve ser acompanhada da conscientização das responsabilidades que decorrem das ações e escolhas pessoais. A mulher consciente da sua essência sagrada irá agir e escolher aquilo que precisa ou deseja guiada pela sua consciência, sem ter a ameaça do pecado, ou do castigo, como freio do seu comportamento. Ao se perceber como uma representante da deusa na Terra, ela se preocupa com o bem-estar alheio, pois sabe que a sua liberdade termina onde começa a do próximo, e que a lei universal de ação e reação é o único constrangimento espiritual, moral e ético que deve nortear seu comportamento. As leis da deusa são as leis universais que respeitam acima de tudo a preservação de toda a vida e a harmonia do mundo natural.
As mulheres que praticam os ensinamentos dessa tradição sabem da responsabilidade que têm de contribuir com o restabelecimento do equilíbrio, dentro e fora de si mesma, no nível pessoal e coletivo, no micro e no macro. Somente assim elas poderão ter paz interior, sabendo que no seu habitat e no mundo em que vivem reinam a paz e a harmonia. A ênfase da espiritualidade feminina está na criatividade e responsabilidade individual, na contribuição que cada mulher traz para o bem-estar de todos, sem privilégios de classe, raça, idade ou escolaridade. Cada mulher é única na sua essência e traz dentro de si uma centelha da sagrada chama da deusa. A espiritualidade feminina é um caminho para a expansão da consciência, com enfoque multirracial, pancultural e internacional, que visa o empoderamento, do inglês empowerment, das mulheres, fornecendo-lhes imagens sagradas femininas, rituais e símbolos adequados para preencher suas necessidades específicas, descritas a seguir. Celebram-se os mistérios do sangue, ritualizam-se transições e mudanças, festejam-se conquistas e vitórias, em uma conexão permanente com a fonte criadora, em comunhão com a natureza e em círculos de irmandade solidária e amorosa. Proporcionam-se assim novas maneiras de aceitação e transformação dos desafios e dificuldades, de comemoração de sucessos e realizações com rituais belos e tocantes, entremeados com danças, canções e poemas. Resgata-se a sabedoria ancestral, ao reverenciar o legado criado e mantido ao longo do tempo pelas mulheres da antiguidade, apesar das perseguições religiosas e sociais e as condenações às fogueiras da Inquisição. Recuperam-se as antigas práticas de cura natural e as cerimônias e cultos dos ancestrais. Reafirmam-se as verdadeiras tradições sagradas femininas, preservadas em mitos, lendas, práticas nativas, e se criam novas formas de manifestação dos dons artísticos, artesanais, musicais e literários femininos, em uma permanente busca de cura, pessoal e coletiva, para assim contribuir com a cura e regeneração planetária. Comemoram-se as passagens e transformações da vida feminina, vistas não apenas pelo ângulo biológico, mas como parâmetros simbólicos de mudança em todos os níveis psicológico, emocional, espiritual, além de físico, e como etapas na evolução da alma. Ao celebrar esses ritos de passagem, alcança-se uma unificação e harmonização de todos os aspectos do ser feminino, curando-se antigas feridas, perdas, dores, bem como alegrias, realizações e conquistas. A atitude de reconhecer e honrar essa integração permite a plena aceitação do poder feminino e o seu uso consciente para melhorar a vida individual e coletiva. Portanto, a espiritualidade feminina é também um caminho de resgate e afirmação dos valores sagrados da terra, da natureza e da mulher. O seu objetivo é promover qualidades maternais como cuidar, proteger, amar em uma estrutura não hierárquica, a reverência à natureza, a interdependência entre todos os seres da criação, o respeito pela vida, a irmandade e a solidariedade entre as mulheres. Ela visa o direcionamento da energia grupal em ações e atitudes ecológicas, educacionais e comunitárias, que contribuam para a transformação de valores, hábitos e mentalidades atuais, e restabeleçam o equilíbrio, a preservação e a pacificação da terra. Histórico. No início as pessoas oravam para a Criadora da vida. No alvorecer da religião Deus era mulher. O God was a woman, Merlin Stone. As origens da religião da deusa se perderam na noite dos tempos, anteriores a qualquer uma das religiões atuais eram os cultos da Grande Mãe, reverenciada por milhares de nomes e atributos. Em todas as civilizações antigas existiu um culto à Mãe Criadora e Mantenedora da vida. Suas representantes humanas, as mulheres, eram honradas e respeitadas pelo seu dom milagroso de gerar a vida em seu ventre e nutri-la com o leite dos seios. Os mais antigos mitos da criação descrevem a organização do caos e a formação da vida como atos conscientes e amorosos de uma deusa-mãe. Esculturas e imagens do período paleolítico e neolítico representam o sagrado ato de geração e nutrição na forma de mulheres, cujo corpo guarda e revela os mistérios do ciclo de vida, morte e renascimento. Essas imagens expressam conceitos cósmicos considerados de natureza feminina e contidos em uma rica e variada simbologia. Esses conceitos constituíram a fundação sobre a qual se ergueram muitas culturas antigas.
Presentes em nossas memórias atávicas e na nossa imaginação mítica durante milênios, os registros soterrados e esquecidos de uma deusa primordial estão voltando à luz, do sol e da nossa consciência, por meio das descobertas arqueológicas e dos estudos antropológicos, sociológicos e históricos do século XX. A descoberta e o estudo de artefatos pré-históricos estão mudando a interpretação do processo evolutivo e religioso da humanidade, além de permitir o afloramento das nossas lembranças. Do ponto de vista simbólico, imagens das deusas emergindo das entranhas da Terra anunciam o ressurgimento da deusa e são um chamado para que nos lembremos do passado e efetuemos uma mudança no nosso modo de pensar. A redescoberta da deusa provocou uma reflexão sobre a importância das deusas e das mulheres na origem e na evolução histórica, cultural e espiritual da humanidade. Não foi a deusa que se afastou de nós, fomos nós que a relegamos ao esquecimento, interrompendo seus cultos e negando sua existência. Como atestam milhares de estatuetas de mulheres grávidas, amamentando, segurando filhos no colo ou dando à luz, confeccionadas em pedra, argila ou osso e encontradas em vários lugares, desde a Sibéria até Creta, Malta e a atual Espanha, o poder misterioso feminino, que gera a vida em seu corpo, foi o cerne das primeiras experiências religiosas. Nas paredes de grutas, gravações do período paleolítico, 70 a 30 mil anos atrás, reproduzem cenas de vida, mulheres ou animais parindo, e morte, batalhas ou homens caçando. As ossadas, enterradas em posição fetal e tingidas com pigmento vermelho, mostram a crença no renascimento do ventre da Mãe Terra, representado pelas grutas e fendas na terra. Os povos paleolíticos consideravam as grutas como o útero da Mãe dos vivos e dos mortos, e nelas realizavam seus rituais de fertilidade para propiciar a caça e ritos de nascimento e morte. Entre 10.000 e 8.000 a.C., terminou a última era glacial e as condições climáticas se tornaram propícias para o desenvolvimento das sociedades e culturas neolíticas. Esse período, conhecido também como a Idade da Pedra Polida, é considerado o berço da agricultura, da criação e domesticação de animais e das artes manuais. Como as mulheres eram as responsáveis pela preparação dos alimentos durante o período anterior, da coleta de raízes, sementes e frutos, é fácil deduzir que foram elas que deram início à agricultura, ao lançar na terra as sementes dos frutos coletados. Os homens só assumiram um papel preponderante na produção agrícola muito mais tarde, com a introdução do arado manual e depois puxado por animais e o cultivo de áreas maiores. A revolução agrícola e a domesticação de animais proporcionaram bases estáveis para o assentamento humano e o desenvolvimento social e cultural das tribos, antes nômades. Por meio do contato que as mulheres tinham com os seres sobrenaturais e a deusa, elas também recebiam intuitivamente instruções para transformar as matérias brutas da natureza em produtos úteis e mais elaborados. Foi assim que as mulheres descobriram como preparar o pão a partir de sementes e grãos silvestres amassados com pedras e como tecer e fiar o linho e a lã dos animais para fazer vestimentas e artigos domésticos. Foram elas que utilizaram o barro, a água e o fogo para modelar potes e vasos, trançaram galhos e cipós, cobertos com argila e cozidos em fornos primitivos, para assim criar a arte da cerâmica, cada vez mais aperfeiçoada. Desse período datam os vasos com seios e olhos, as estatuetas de mães da colheita e doadoras de fertilidade, bem como os mitos sobre as deusas da terra, as tecelãs senhoras do destino, as guardiãs das florestas e dos animais, as protetoras das casas e dos caminhos, as condutoras dos espíritos para encarnar ou desencarnar as celebrações dos mistérios femininos. Segundo revelam os inúmeros símbolos, animais aliados e representações femininas descobertas e estudadas pela arqueóloga lituana Marija Žimbutas, durante os períodos Paleolítico e Neolítico, a deusa era reverenciada como a mãe doadora, ceifadora e renovadora da vida. Conforme atestam as escavações de James Melaart em Chatalhagah Ultrema Yuk e Asila, na Anatólia, as mulheres detinham um papel importante nas sociedades e na religião, tanto nos territórios que Marija Žimbutas chamou de Europa Antiga, no período entre 6.500 e 3.500 a.C., como no Oriente Médio.
Em nenhum dos sítios europeus e asiáticos foram encontradas evidências de guerra, autoridade patriarcal ou divisão em castas, prevalecendo a simbologia e o culto da deusa, a paz entre as comunidades e a presença ampla de mulheres nas sociedades. Escavações e os estudos nesses lugares revelaram uma profusão de figuras, inscrições, estatuetas e objetos ligados ao culto de uma deusa-mãe, bem como a existência de comunidades pacíficas e matrifocais centradas no culto da mãe, divina e humana. Apesar de serem classificadas como primitivas, as civilizações do Oriente Médio e do Sul da Europa mostravam elevado nível de vida e refinamento artístico, comprovado pelos objetos de uso religioso ou doméstico encontrados nos cultos milenares das divindades femininas. Sítios arqueológicos de 7.000 anos a.C., na Anatólia, ou mais recentes 3.000 anos a.C., em Creta e Malta, não continham nenhum tipo de fortificação, armas ou objetos bélicos. As cenas das inscrições descreviam sociedades pacíficas e igualitárias, centradas na reverência à vida, à beleza, à arte e ao amor. A supremacia da deusa no panteão e a reverência à mulher não implicavam em uma dominação social ou religiosa feminina, muito menos em um sistema matriarcal. A sociedade era pautada em valores de parceria e distribuição igualitária de tarefas e bens. As culturas antigas eram permeadas pelo respeito e veneração à vida, pela união e interação em vez de violência, combate e competição. Sem parecer comunidades idealizadas por imaginações fantasiosas de hoje, essas culturas apenas refletiam a antiga crença na teia cósmica, regida por leis naturais e pela coexistência pacífica de todos os seres, filhos de uma mesma mãe. A linhagem era matrilinear, as comunidades eram matrifocais e geocêntricas, organizadas ao redor das mulheres e crianças e protegidas pelos homens. Como não havia casamentos monogâmicos nos primórdios das civilizações nem era possível conhecer a paternidade precisa, os nomes das crianças e os bens eram transmitidos pela linhagem materna. As crianças pertenciam à comunidade, assim como os depósitos de grãos e as provisões de comida, e as mulheres eram encarregadas da sua manutenção e cuidado. As mulheres conheciam os mistérios da vida e da morte, por vivê-los mensalmente nos seus ciclos menstruais, no ato de dar à luz e nos cuidados com os moribundos e doentes, e tinham o dom da cura por conhecer as ervas e saber como usá-las. Devido à sua sensibilidade e percepção expandida, elas eram as mediadoras nos intercâmbios entre seres humanos e os espíritos da natureza, os ancestrais e os seres sobrenaturais. Por isso, durante muitos milênios, foram elas as parteiras, benzedeiras, curandeiras, sacerdotisas e profetisas, encarregadas de realizar as festividades de plantio e colheita, os ritos de passagem, as bênçãos e as proteções, o culto dos mortos, as previsões e a reverência às divindades. Os homens, por não serem os responsáveis pelo cuidado das crianças e dos animais, e pelo plantio, colheita ou preparação dos alimentos, tinham mais liberdade de movimento e percorriam longas distâncias para caçar, pescar e desbravar novos lugares para moradia. A transição da sociedade de coleta para a de caça e conquista levou à criação de uma nova estrutura social, em que prevalecia a força física e a habilidade masculina para tirar a vida, em oposição à de gerar e cuidar dela, características femininas. Enquanto os grupos de mulheres se reuniam para celebrar sua fase menstrual, seus partos e suas práticas espirituais e curativas, os homens começaram a criar seus próprios grupos, centrados nas demonstrações de habilidade e vigor físico, em lutas, na caça ou na domesticação de animais selvagens, e na celebração de suas façanhas heróicas, que persiste até hoje, com outras roupagens e motivações, mas baseada no mesmo conceito de competição e conquista. Com a descoberta do seu papel na procriação, ignorado até então e revelado pela criação de animais domésticos, houve uma mudança na mentalidade e na postura masculina. O antigo respeito masculino pela totalidade da criação, o temor e a reverência que sentiam diante do ato de dar a vida, a veneração da deusa-mãe e a parceria com a mulher foram substituídos pelo orgulho de serem co-criadores, pelo poder, pela autoridade e pela dominação do mais forte. Além do antigo culto ao deus da floresta, da caça e da vida selvagem, começaram cultos dedicados à face ceifadora da deusa e às divindades das batalhas, guerras e morte.
Os homens se tornaram cada vez mais conscientes e orgulhosos do seu poder de lutar, vencer, conquistar e tirar a vida, e passaram a competir, de maneira velada, com os mistérios femininos, rituais menstruais, partos, curas, contato com os espíritos dos quais eram excluídos. Continuamente desafiados para provar suas habilidades e afirmar seu poder no grupo, os jovens eram treinados pelos adultos para demonstrar sua agressividade e instinto de dominação em ritos selvagens de passagem da infância para a adolescência. Esses ritos envolviam competições, provações e incisões corporais com derramamento de sangue, um equivalente violento dos rituais secretos que celebravam a menarca das meninas. O surgimento de armas cada vez mais potentes preparou o caminho para a ascensão de uma casta de guerreiros e, assim, as pacíficas comunidades neolíticas foram adquirindo características patriarcais e belicosas, típicas da Idade de Ferro. O desenvolvimento crescente da agricultura, depois da invenção do arado e da domesticação dos cavalos, requeria maiores extensões de terra, o que levou os homens a empreender incursões para a apropriação dos territórios vizinhos e sangrentos combates entre invasores e invadidos. Simultaneamente, começou uma migração maciça de tribos nômades indo-europeias, mongóis e semitas, vindas do sudeste asiático e das estepes da atual Rússia, que provocou ondas sucessivas de conquista e subjugação dos povos do centro e do sul da Europa. Chamados de Kurgos pela escritora e historiadora Amarija Gimbutas, essas tribos compostas de habilidosos guerreiros montados traziam com eles, além do poder letal da espada, valores eminentemente patriarcais e cultos a deuses poderosos, senhores do céu, dos raios e trovões, da guerra e da morte. Pouco a pouco os Kurgos impuseram seu domínio aos povos autóctones europeus, subjugando suas comunidades agrícolas, matrifocais e pacíficas, desprovidas de fortificações e armamento. A institucionalização da guerra, da hierarquia patriarcal, da linhagem patrilinear, do sistema de castas e da apropriação de todos os bens pelos homens, levou à subordinação e dominação das mulheres, à escravidão e a decorrentes mudanças sociais, culturais e espirituais. Surgiram os primeiros reis, que a princípio eram os próprios líderes militares, que usavam seus exércitos para dominar e controlar os povos subjugados. Os prisioneiros se tornavam escravos e as mulheres eram capturadas como troféus de guerra e passavam a servir como concubinas ou escravas. Os espólios de guerra oferecidos aos soldados como recompensa por sua coragem eram a riqueza material e cultural dos povos vencidos, o direito de saquear, queimar casas e lavouras e estuprar. Como as mulheres não participavam das guerras na mesma escala ou da mesma maneira que os homens, atividade contrária aos seus deveres e atributos de mães doadoras e preservadoras da vida, o seu poder social, cultural e espiritual, antes respeitado e honrado, declinou, cedendo lugar ao novo sistema androcrático e hierárquico, cujos valores e objetivos eram o domínio, a exploração e o extermínio pela violência. O declínio da deusa. Nesse período, começou um longo e insidioso processo de destronar a deusa, com o intuito de dar sustentação e legitimidade à nova cultura patriarcal e guerreira. As deusas das culturas paleolíticas e neolíticas foram rebaixadas do seu status de mães criadoras, senhoras da terra e da natureza e passaram a se subordinar aos deuses da nova ordem. A religião deixou de demonstrar reverência à deusa, à terra, à lua, à mãe, à mulher, à vida, e passou a demonstrar reverência ao céu, ao sol, a Deus, ao homem, ao Pai, à morte e à guerra, e uma nova hierarquia espiritual foi estabelecida em sintonia com a estrutura social. A deusa foi relegada a um plano secundário nos mitos, como mãe, esposa, amante ou filha de deuses dominantes. As grandes mães divinas como Cibele, Deméter, Gaia e Telos Meiter, cultuadas como senhoras da terra e dos seus ciclos e frutos, foram reduzidas a meras personificações da terra e da matéria. Com o intuito de despojar a deusa do seu antigo poder e da sua importância todo abrangente de outrora, os mitos foram reescritos por patriarcas e profetas, de modo a enfatizar os poderes de Deus. À deusa foram atribuídas, não mais a totalidade dos aspectos da criação, mas somente as forças consideradas escuras e maléficas.
Seus símbolos foram reduzidos, prevalecendo os dragões e as serpentes, que deviam ser vencidos e mortos por semideuses ou heróis, a escuridão, a noite, os pássaros agourentos, a lua negra, os gatos pretos e todos os sinônimos de perigo e azar. Para invocar a benevolência dos novos deuses e justificar a matança de prisioneiros, escravos, mulheres e crianças, inimigas, novas lendas que estimulavam o derramamento de sangue humano surgiram para aplacar a ira divina e consagrar as terras conquistadas, antes abençoadas pelo sangue menstrual das sacerdotisas e pelos ritos de fertilidade sazonais. Os mitos de criação foram deturpados e deixaram de conter conceitos primordiais em que a deusa criava o universo e a vida. O mito babilônio Enuma Elish, por exemplo, teve sua primeira versão reescrita entre 668 a 626 a.C. Esse mito descreve a morte de Tiamat, a criadora primordial da religião suméria, senhora do oceano da vida, pelas mãos do seu filho Marduk que usurpa seu lugar e poder e do seu corpo retalhado cria a terra, o céu, as estrelas, os planetas e os seres humanos, para servir aos deuses. Para justificar o crime, a deusa criadora é acusada de gerar monstros malignos, serpentes venenosas e dragões destruidores, para se defender dos planos de Marduk. O contador do mito tenta, por todos os meios, justificar o crime, implorando pela conivência dos ouvintes e descreve com detalhes o esfacelamento do ventre grávido da deusa, pisoteado por Marduk depois de tê-lo esfaqueado. Dessa maneira, ao celebrar o massacre da deusa, incentiva-se a violência contra as mulheres, tanto nas guerras como nos lares, em caso de subordinação, e a necessária e recomendada punição. O mito Enuma Elish usa diferentes argumentos para desacreditar a deusa, que são também usados em outros mitos adaptados por escritores motivados por crenças patriarcais. Primeiro, o mito contesta os atributos de Tiamat como deusa criadora, regente do nascimento, da morte e da regeneração, acusando-a de gerar monstros. Depois glorifica o herói que a mata e, em seguida, enaltece o ato de profanação do ventre materno, anteriormente reverenciado como fonte da vida. Esse mito era encenado anualmente nas celebrações babilônicas de Ano Novo, para reforçar sua mensagem ultrajante. Existem vários mitos gregos que também descrevem o massacre da deusa. No relato da conquista do templo de Delfos pelo deus Apolo, da autoria de Homero, 700 a 600 a.C., reconhece-se que os cultos iniciais eram de Gaia, a terra, seguidos pelo de Fibe, a lua, e Temis, a ordem social. Delfos significava ventre, e era considerado o local de nascimento do universo. Para justificar a conquista do templo da deusa por um deus, descreve-se como Apolo teve que matar a fêmea de dragão que guardava o altar de Gaia, uma criatura bem nutrida, selvagem, cheia de sangue e causadora de vários males, autorizando assim a crença masculina do poder maléfico e perigoso do sangue menstrual. Não contente com isso, Apolo profanou também a fonte sagrada da deusa e violentou a ninfa responsável por ela. Posteriormente, esse ato de selvageria contra o dragão era encenado anualmente em um drama litúrgico chamado Septerion. Em outro mito, numa versão patriarcal bastante conhecida, sobre o nascimento de Atena, Zeus mata a deusa Metis, cujo nome significa sabedoria, e a engole para depois parir Atena da sua cabeça, já adulta, totalmente armada e pronta para a luta. A própria Atena se declara convicta da supremacia e herança patrilinear por não ter nascido de uma mãe e por isso sendo totalmente a favor do pai e dos direitos masculinos, mesmo que isso prejudicasse as mulheres nascidas de um ventre. Com essa declaração Atena consolida uma teoria do deus Apolo segundo a qual a mãe não é parente do seu filho, apenas ama e guardiã da semente nela colocada pelo pai, afirmação repetida posteriormente por Aristóteles e que influenciou durante séculos as teorias científicas e religiosas da época. A morte da mãe é legitimada na trilogia Oristeia, escrita por Esquilo, que apoia o direito dos homens de matarem as mães e filhas e enviarem os filhos para a guerra. No entanto, a mulher que mata o marido, mesmo que seja para vingar a morte da filha, deve ser julgada e condenada, até mesmo pelos seus filhos e parentes.
Oristeia, que justifica o domínio masculino, tornou-se a base clássica do sistema educacional europeu e continua sendo encenada e ensinada em universidades do mundo inteiro, sem nenhuma preocupação com o enaltecimento grego do matricídio. Outras deusas da antiga Grécia também foram despojadas do seu poder primordial nos mitos reescritos posteriormente. A poderosa Hera, uma antiga deusa tríplice da cultura pré-helênica e protetora das mulheres, foi transformada na ciumenta e vingativa esposa do poderoso Zeus. Pandora, cujo nome significava a doadora, e representava os dons e riquezas de Gaia no seu aspecto de Anesidora, a deusa guardiã do Pitos, o vaso sagrado destinado a conter os mantimentos e enterrar os mortos, equivalente ao próprio ventre da terra, é descrita como uma mulher leviana que abre uma caixa e libera todos os males no mundo. Esse mito distorcido é outra versão da difamação de Eva, herdeira das deusas ancestrais, criada junto com seu parceiro, Adão, do corpo da Mãe Terra, perseguida por ter comido da árvore do conhecimento, antigo símbolo da deusa, e transformada na causadora dos sofrimentos da humanidade. A poderosa Afrodite, antiga deusa mãe dos países do leste do Mediterrâneo e cultuada em Chipre e outras ilhas antes da sua chegada, na Grécia, é descrita, nascendo dos genitais de Urano, castrado pelo seu filho Saturno e adquirindo assim significados eróticos e sensoriais, em vez dos seus atributos de criadora, soberana das águas, da beleza e do amor incondicional. As inúmeras lendas e mitos das aventuras e conquistas amorosas de Zeus, nos quais ele seduz e estupra deusas, ninfas e mortais, são outra forma de reforçar o destronamento e a profanação do poder primordial da deusa pelos novos deuses, seus filhos ou consortes. Todo o simbolismo patriarcal dos mitos e da religião grega resultou da apropriação da cosmologia matrifocal pré-helênica, e da sua substituição pelos temas da conquista e predomínio dos deuses no culto imemorial das deusas locais. Em outros mitos, deuses consortes ou filhos da Grande Mãe são promovidos a divindades criadoras, mas tão androcráticas e vingativas quanto Jeová. Muito antes de se criar a oração matinal dos judeus que diz, abençoado sejas tu, Senhor, por não ter me feito mulher, a deusa criadora hebraica era Shitoret ou Anat, cujo consorte Tammuz ou Baal foi se sobrepondo aos poucos à figura dela, até ser substituído pelo terrível Jeová. Os antigos deuses Ashtoreth e Baal foram considerados forças maléficas e perigosas, seus cultos proibidos e suas imagens destruídas, conforme recomendava o Velho Testamento. Se analisarmos a história de Adão e Eva pelo prisma do massacre da deusa, descobrimos que, em Gênesis 2 a 3, Eva, cujo nome significava vida, tinha o título de a mãe de todos os seres vivos, Carol Kreis, em Rebirth of the Goddess. As imagens da árvore, da serpente e da nudez da mulher fazem parte da iconografia da deusa, e foram consideradas depois, pelo cristianismo, como fontes de sofrimento para a humanidade. Devido ao pecado de Eva, comer da árvore do conhecimento e partilhar depois o fruto com Adão, a humanidade foi punida com a expulsão do paraíso e a mulher, condenada a sofrer, para sempre, as dores do parto. O mito original da criação, em que a mulher e o homem foram criados juntos do mesmo barro, foi substituído por uma versão posterior, em que a primeira mulher Lilith revoltou-se contra a dominação de Adão, saiu do Éden e se refugiou às margens do Mar Vermelho, criando incessantemente demônios que aterrorizavam crianças e vampirizavam os homens. Em seu lugar, Deus criou, da costela do Adão, outra mulher, Eva, que por isso era mais dócil, mesmo assim ela desobedeceu às ordens do Senhor e comeu o fruto do conhecimento, incentivada por Lilith metamorfoseada em serpente. Em outras palavras, a punição infligida aos povos pré-cristãos por continuar cultuando a deusa e os seus símbolos foi a expulsão do paraíso. A tradição teológica cristã interpreta a história do Gênesis com base no dualismo clássico que associa a razão e o controle ao homem e a sexualidade e a irracionalidade à mulher, que se torna a origem do pecado e do mal, e considerada por Tertúlio, o portão do diabo. A figura pura e obediente de Maria expia o pecado original, aceitando a missão imposta por Deus de gerar de forma imaculada aquele que iria salvar a humanidade.
Mas Maria não devolve às mulheres o poder que elas tinham antes do massacre da deusa, reforçando pela suposição da sua virgindade o ventre corrupto das outras mulheres, que dão à luz de forma natural. A imagem de São Jorge matando o dragão confirma a aniquilação da deusa pelo cristianismo. Os dragões e serpentes eram guardiões dos templos da Mãe Terra, o herói os mata fincando sua espada, símbolo fálico e patriarcal, no ventre volumoso e fértil dessas criaturas, a própria terra. Em certas gravuras, até mesmo Maria pisoteia a serpente enrodilhada aos seus pés, reforçando simbolicamente a definitiva derrota da religião da deusa, sua substituição pela religião cristã. A invenção do patriarcado foi a negação do ventre materno, do seu dom de dar a vida, e a afirmação de que o pai é o único criador. Portanto, tudo o que ele faz é justo e certo, pois somente ele tem o poder. Repetida, encenada, escrita, falada, cantada e ensinada por 20 séculos, essa inverdade fundamental tornou-se a verdade aceita e não questionada, devido ao temor do pecado e da punição. Deus, no Velho Testamento, é sempre uma figura masculina e severa, e sua contraparte feminina, Shekinah, adorada pelas mulheres como a deusa, foi perdendo aos poucos sua importância, até acabar sendo reverenciada apenas no culto do Sabá, praticado de modo velado pelas mulheres em seus próprios lares. Para garantir o poder e a autoridade masculina, o deus hebraico impôs sua dominação sobre as mulheres e apagou qualquer vestígio dos antigos rituais da deusa. Consideradas inferiores, as mulheres foram despojadas de quaisquer direitos, e seu único valor passou a ser a perpetuação da espécie e o trabalho doméstico. As poucas heroínas mencionadas no Velho Testamento atuam como obreiras do Senhor, contra os inimigos da fé, ou seja, os que continuavam adorando a deusa. Declaradas seres sem alma e pecadoras, as mulheres não podiam estudar, nem possuir bens, pertencendo aos pais, que escolhiam seus maridos, seus novos senhores. Na viuvez, deviam acatar a autoridade do irmão, tio ou filho. Até mesmo nas sinagogas elas eram discriminadas, ficavam reclusas em um canto, o seu sangue menstrual era considerado impuro e perigoso, exigindo cuidados para que a mulher menstruada não tocasse nenhum homem, para não contaminá-lo ou enfraquecê-lo. Dualismo. Em oposição à antiga cosmologia da deusa, que afirmava a unidade e harmonia entre vida e morte, começo e fim, refletidos nas suas facetas de doadora, ceifadora e regeneradora da vida, a teologia cristã impôs o dualismo. Enquanto Deus é uma força espiritual e transcendente, a deusa é imanente e permanente, presente em todas as formas, energias, seres e ciclos naturais. A visão dualista, hierárquica e patriarcal preconiza a superioridade de uma polaridade sobre a outra, criando assim o antagonismo entre elas, espírito, matéria, mente, corpo, racional, intuitivo, espiritual, sexual, homem, mulher. A tradição da deusa considerava a alternância e complementação das polaridades e elementos como uma realidade natural, porém, as novas concepções patriarcais criaram a cisão e oposição entre forças e energias, antes integradas na multiplicidade dos aspectos da Grande Mãe. As antigas culturas matrifocais e geocêntricas honravam e celebravam igualmente a luz e a sombra, o dia e a noite, o sol e a lua, a vida e a morte, o espírito e a matéria, o homem e a mulher, pois tudo fazia parte da criação divina. Na visão dualista e patriarcal, houve uma distribuição desigual de valores, tudo o que era bom, nobre, valioso, luminoso, benéfico, coerente, fixo, racional e mensurável foi atribuído ao princípio masculino e aos homens, criados à semelhança do Deus imutável e transcendente. As energias mutáveis da natureza e da mulher tornaram-se sinônimos da imperfeição, do perigo e do instinto selvagem e irracional, que devia ser dominado e controlado. As mulheres foram associadas à escuridão, ao pecado, ao mal, à luxúria, à irracionalidade, à impulsividade, à imprevisibilidade, à inconstância e a todos os perigos, carnais e sexuais. Apesar das tentativas dos sistemas religiosos e culturais de extinguir os vestígios dos cultos e da simbologia da deusa, podemos discernir imagens e costumes que sobreviveram nos mitos e no folclore e que foram assimilados pelo cristianismo.
Apesar de transformada em uma traidora do seu sexo, Atena era honrada como padroeira da cidade de Atenas no seu simbolismo oculto de Senhora da Rocha, onde está a Acrópole, seu antigo templo, símbolo da força e do poder da cidade, da oliveira, símbolo da paz e dos seus animais de poder, a coruja e a serpente, totens das deusas pré-cristãs. Mesmo vulgarizada, Afrodite continuou ser louvada como a mãe dos seres vivos, nos seus hinos e nos poemas de Safo. No México, o Templo da Virgem de Guadalupe foi erguido na colina consagrada à deusa pré-azteca Tonantzin, enquanto o fogo sagrado da deusa irlandesa Brigide continuou a ser zelado pelas freiras de Kildare. As igrejas e fontes dedicadas a Brigide na sua adaptação cristã como santa mantêm vivo o simbolismo da deusa até os dias de hoje. As datas das antigas festividades pré-cristãs da roda do ano permanecem nas datas e costumes cristãos dos seus equivalentes, bem como a adoção de várias deusas como santas Ana, Helena, Irina, Lucina, Úrsula. Nos primórdios do cristianismo, a presença e a participação das mulheres eram incentivadas por Jesus, cuja companheira e colaboradora Maria Madalena teve um papel proeminente, junto a outras seguidoras, na divulgação e sustentação da nova fé, que promovia e abençoava o amor e a igualdade entre todos os seres. No entanto, à medida que a doutrina cristã evoluiu de um pequeno culto de judeus, heréticos, para uma instituição hierárquica e um sistema religioso patriarcal, aumentou a relutância masculina em aceitar a presença igualitária de mulheres, o que levou à sua exclusão dos serviços religiosos e ao repúdio de Maria Madalena. Segundo a mentalidade judaica, as mulheres deviam ser silenciosas e obedientes, acatando a autoridade paterna, divina e humana, sem direitos, apenas com obrigações e deveres. Declaradas responsáveis pelo pecado original e por todos os males do mundo, deviam ser punidas eternamente pela transgressão de Eva e por não terem nascido homens, criadas à semelhança do Pai. Consideradas seres inferiores, desprovidos de alma, elas eram vistas como receptáculos do esperma, para gerar filhos varões e caixinhas para o prazer masculino. O culto a Maria. Apesar da postura misógina e androcêntrica da religião cristã, a antiga reverência à deusa, perpetuada em segredo pelas mulheres no recôndito dos seus lares e nos seus encontros ocultos, ressurgiu de maneira camuflada e paulatina na Mariolatria, o culto a Maria. Na iconografia de Maria, permanecem símbolos, imagens, elementos e títulos das deusas da Suméria, da Babilônia, de Canaã e do Egito. Para os povos convertidos ao cristianismo pelo poder da cruz e da espada, Maria representava a Mãe Divina, embalando seu filho nos braços ou chorando sua morte, as mesmas imagens dos mitos de Inanna, Istar, Ísis, Deméter. O nascimento milagroso de Jesus de uma mãe virgem assemelha-se ao de antigos deuses solares como Dumuzi, Tammuz, Adonis e Mifra, cuja comemoração era feita no solstício de inverno no hemisfério norte, data escolhida pelos patriarcas cristãos para as festividades de Natal e o suposto nascimento do Filho do Pai Divino, equivalente à criança divina pagã. O sofrimento de Jesus na cruz lembrava a autoimolação do deus Odin e o sacrifício anual dos deuses dos grãos, para alimentar com seu corpo e sangue a humanidade. Datas cristãs se sobrepuseram ao calendário pagão das celebrações da roda do ano e o uso de batina pelos padres foi aceito como uma substituição dos mantos usados pelas sacerdotisas da deusa. Assumindo vários títulos e símbolos das antigas deusas e preenchendo a sua ausência, Maria era a mãe do Deus, a rainha do céu, a estrela do mar, a mãe amorosa e benevolente que oferecia aos cristãos, principalmente às mulheres, um arquétipo feminino de compaixão, amor, proteção. A opressão patriarcal, institucionalizada na Igreja e mantida pela força armada e política, foi suavizada pela presença de Maria, mesmo ela não fazendo parte da Trindade, a não ser de modo dissimulado, no misterioso termo do Espírito Santo. Dava-se assim continuidade às antigas trindades de Mãe, Pai, Filho ou da tríplice manifestação da deusa como jovem, mãe, anciã. O culto a Maria ficou evidente na arte, nas inúmeras igrejas a ela dedicadas e erguidas nos antigos locais de culto à deusa, nas orações e procissões, na fé de homens e mulheres que a ela recorriam para mitigar seus sofrimentos e aflições.
No entanto, com a ampliação do seu culto e o retorno das mulheres à reverência de uma figura feminina, a Igreja sentiu-se ameaçada pelo poder crescente das mulheres que usavam o nome de Maria nas suas práticas curativas como benzimentos, uso de ervas, simpatias, lembranças da antiga arte pagã da magia natural. Para acabar com essa ameaça e ao mesmo tempo beneficiar a incipiente classe médica, livrando-a da concorrência das parteiras e curandeiras, a Igreja cristã criou a paranoia da caça às bruxas, queimando, do século XIV ao XVII, milhões de mulheres nas fogueiras da hedionda Inquisição e emprenhando o mundo com o medo do terror e da morte. As culpas das mulheres julgadas, torturadas e condenadas como bruxas eram suas próprias existências, a continuidade do culto do sagrado feminino, representado por Maria, e a sobrevivência do legado ancestral de sabedoria mágica e curativa. O odioso livro Malleus Maleficarum reforçou a tese bíblica do pecado da mulher e colaborou para uma matança indiscriminada de mulheres jovens e anciãs, feias e bonitas, com sardas ou verrugas, que tinham algum dom ou habilidade equivalente à bruxaria, mesmo que fosse apenas ajudar mulheres a parir, curar crianças e animais ou aliviar a transição e o sofrimento dos moribundos. Uma vez acusadas, não havia como escapar às torturas e à morte, seguidas do confisco dos seus bens, que passavam a ser propriedade da Igreja, que incentivava os delatores com recompensas. A alma coletiva feminina ficou para sempre marcada com o pavor de revelar conhecimento mágico e poder espiritual, pavor que explica os séculos de retraimento, em que as mulheres se deixaram anular, aceitando e se conformando, em silêncio e sem reagir, com a dominação, a exploração dos seus corpos de trabalho, os abusos e as violências perpetradas pelos homens. A Inquisição devastou a Europa, se espalhou pela América e somente em 1784 as torturas e fogueiras foram abolidas. Movimentos feministas. Apesar de todas as tentativas de aniquilá-lo, o poder feminino não sucumbiu. Em 1848, 64 anos após o fim do terror, surgiu a primeira onda do movimento feminista americano, marcada pela Convenção de Seneca Falls, nos EUA, na qual foi discutida a discriminação sofrida pelas mulheres e redigida uma declaração reivindicando seus direitos. Os esforços e a dedicação de mulheres como Elizabeth Cady Stanton, autora de Women's Bible, Lucretia Mott, Matilda Gage, entre outras, chamaram a atenção da sociedade para a exclusão da mulher da vida religiosa, pública e social. Apesar do empenho, dos sacrifícios e da tenacidade das sufragistas, o direito a voto das mulheres foi concedido somente em 1920, nos EUA, e as oportunidades de trabalho apareceram apenas com a carência de homens durante a guerra. No entanto, a desigualdade na remuneração continuava e, após o término da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que voltar para os seus afazeres domésticos, coagidas pela volta dos homens ao trabalho e a crise econômica. Os livros de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, e de Betty Friedan, De Feminine Mystique, em 1963, catalisaram o descontentamento das mulheres em relação à sua condição de inferioridade, dando início à segunda onda de feminismo. Entre 1960 e 1970, inúmeros grupos de mulheres, incluindo a National Organization for Women, procuraram derrubar as leis que perpetuavam a discriminação em assuntos de propriedade, trabalho, sexualidade e procriação, e buscaram amparo legal e material para mães solteiras, a remoção de barreiras legais, políticas e sociais na afirmação e expressão femininas e a legalização do aborto, entre outros temas. O movimento feminista procurava também ampliar a consciência da mulher e o reconhecimento do seu potencial inato, combatendo os estereótipos tradicionais de passividade, dependência, fragilidade, incompetência e irracionalidade, e incentivando a luta contra abusos e violências, no âmbito doméstico, profissional, social e espiritual. O retorno à deusa. Mãe antiga, ouço teu chamado, Mãe antiga, ouço tua canção, Mãe antiga, ouço tua risada, Mãe antiga, provo das tuas lágrimas. Canção dos Círculos de Mulheres Norte-Americanas.
Acompanhando a mudança no cenário político e profissional, as mulheres começaram a procurar um amparo religioso que promovesse os valores rejeitados pelo patriarcado e permitisse o fortalecimento e a expressão do poder espiritual feminino. Escritoras como Mary Daly, M. Esther Harding, Merlin Stone, Elinor Gaddon, Mônica Seal, Riane Eiler, Starhawk, Carol Kreis, Charlene Spratnak, Christine Downing, Anne Baring e Buffy Johnson analisaram as religiões institucionalizadas e revelaram a existência, omitida no ensino convencional, das antigas culturas matrifocais e das imagens, estatuetas, mitos e cultos da deusa. A gigantesca obra arqueológica e literária de Marija Gimbutas divulgou os inúmeros artefatos e estatuetas de deusas paleolíticas e neolíticas em diversos sítios da Europa e da Anatólia, comprovando o milenar culto a uma divindade criadora feminina e incentivando outras escavações, pesquisas e livros. Apesar da resistência inicial das feministas ativistas políticas, a corrente da espiritualidade feminina foi se ampliando e adquirindo importância mundial. Pequenas publicações e artigos sobre deusas despertaram o interesse de pessoas de mente mais aberta, enquanto ativistas espiritualistas como Starhawk, Zassana Budapest, Shekinah Mountain Water e outras realizavam rituais abertos que reavivam memórias ancestrais e celebravam a deusa de mil nomes. As mulheres, antes separadas e divididas pelos códigos e imposições das religiões patriarcais, passaram a se reunir e se apoiar na busca de uma nova manifestação da sua espiritualidade, que celebrasse a sacralidade da terra e da mulher, reconhecesse e honrasse seus ciclos e transições, incentivasse o reconhecimento da unidade e respeitasse a vida e a coexistência de todos os seres da criação. As primeiras vertentes da espiritualidade feminina surgiram com os Coven, grupos ritualísticos da tradição Wicca, os livros sobre a deusa, o neopaganismo, o renascimento das tradições celtas, nórdicas e xamânicas, os estudos e as práticas de magia natural e a celebração pública dos solstícios, equinócios e plenilúnios. Também contribuíram os festivais musicais, as conferências sobre a deusa, as feiras de arte e artesanato, os seminários, cursos, vivências. Surgiram novas terapias baseadas na sabedoria ancestral, difundiram-se conhecimentos sobre yoga, meditação, fitoterapia, tarô, runas, cristais, deuses, anjos, fadas e gnomos. Livros famosos como As Brumas de Avalon, A Dança Cósmica das Feiticeiras, O Cálice e a Espada, A Grande Mãe, A Sacerdotisa do Mar e a Sacerdotisa da Lua, e mais recentemente o Código da Vinci, as obras sobre Maria Madalena, entre outros, mobilizaram a opinião pública. Enquanto isso, dezenas de trabalhos sobre arquétipos, símbolos, mitos e rituais das deusas de várias culturas preenchiam lacunas seculares e ofereciam alternativas religiosas sem dogmas ou hierarquias, incentivando a criatividade e cooperação femininas. Amparadas pelo embasamento arqueológico, histórico, cultural e espiritual, um número crescente de mulheres, educadas nas doutrinas e religiões tradicionais, repletas de simbologia e supremacia masculinas, encontrou no movimento diversificado da espiritualidade feminina um caminho de liberdade de expressão. Este novo e ao mesmo tempo antigo caminho fortalecia e reconhecia seu poder inato, suas percepções e habilidades psíquicas, bem como permitia e estimulava sua participação nas práticas espirituais. As mulheres que encontram e vivenciam a religião da deusa tornam-se suas sacerdotisas e senhoras de si mesmas, não mais meras espectadoras de serviços religiosos formais e rígidos ou simples obreiras a serviço do Senhor. A sacralidade feminina preenche os anseios da alma e nutre o psiquismo com energias positivas, permitindo a cocriação, o amplo envolvimento, participação e criatividade em diversos tipos de rituais. O despertar das mulheres para a deusa. Mulher eu sou, espírito eu sou, tenho o infinito dentro de mim, não tenho começo e não tenho fim, eu sou assim. Canção dos Círculos de Mulheres Norte-Americanas. Por meio de livros, palestras, imagens, sonhos, visões, meditações e diálogos com outras mulheres,
participação em rituais, contato profundo com a natureza, experiências místicas, lembranças espontâneas, terapias de renascimento ou regressão são ativados e trazidos à mente consciente os antigos registros de existências anteriores em que a deusa era cultuada. Uma vez despertadas essas memórias ancestrais e estabelecida a conexão com a lembrança adormecida do primeiro impulso religioso humano centrado em uma mãe criadora, dificilmente a mulher abandonará esse caminho, que a levará de volta para a verdadeira fonte divina e ao encontro de si mesma. Em contraste com a figura de um deus velho, barbudo e sisudo, aparecendo entre as nuvens, as tocantes imagens da deusa são telúricas e cósmicas, maternais e carnais, evocando a sacralidade e fertilidade da natureza e da figura feminina. Mais do que histórias, mitos ou palavras, as estatuetas e as imagens das deusas paleolíticas e neolíticas trazem à tona memórias ancestrais de participação em cultos que reconheciam e reverenciavam o poder feminino, divino e humano. Sem corresponder aos cânones da beleza contemporânea, a representação do corpo das antigas deusas realça a capacidade criadora e nutriz da mulher, dom intrínseco e inato que independe da idade ou da perfeição física. A deusa era o símbolo da unidade de toda a vida e da natureza, respeitada e venerada como algo sagrado e misterioso, presente em tudo, na água e na terra, nas grutas e montanhas, nos animais, peixes e pássaros, nas árvores e flores, nas estrelas e no vento, nos homens, nas mulheres e nas crianças. As antigas imagens da deusa têm inspirado e conduzido as vivências da sacralidade feminina no movimento contemporâneo do retorno à deusa. É importante que voltemos a visualizar a fonte criadora como deusa e mãe amorosa, falando sempre o seu nome, para romper os padrões enraizados na nossa mente de um Deus e Pai dominador, que vê e julga nossos atos, punindo as transgressões humanas, conforme relata a Bíblia. Segundo Carol Kreis, autora de Rebirth of the Goddess, as imagens e invocações da deusa acabam com o controle masculino que formou os nossos conceitos, não somente de Deus, mas de todo o poder universal. Os vislumbres intuitivos sobre a deusa podem ser repentinos, mas também podem levar um tempo para mudar nossos paradigmas, pois precisam ser assimilados pela nossa mente e vividos e expressos nas nossas atitudes e ações. Contudo, para manifestar seu poder nas nossas vidas, além das imagens e mitos, precisamos de rituais, que criam novas formas de expressão e motivação, reencenando antigas práticas e criando altares como pontos de força e atração da presença da deusa. A experiência é fundamental para a ampliação da consciência e a reconexão com os arquétipos e símbolos da deusa. O renascimento e a divulgação dos conceitos e valores da espiritualidade feminina levaram ao surgimento de núcleos revisionistas no seio das religiões convencionais, visando enfoques mais abrangentes que aceitassem a face feminina de Deus. Em algumas igrejas protestantes americanas, as orações estão sendo agora dirigidas ao Deus Pai e Mãe. No judaísmo há uma ênfase maior na reverência a Shekinah, a consorte oculta de Jeová, herdeira das deusas de Canaã Asher e Anat, enquanto a Igreja Ortodoxa intensifica o culto de Maria como Theotokos, a Mãe Divina. No catolicismo as aparições marianas, a valorização crescente das Madonas Negras e as peregrinações às suas basílicas estão realçando a importância da reverência a Maria e o fervor renovado da antiga fé. O teólogo dominicano Matthew Fox postula o conceito de Deus como mãe e filho e aponta a responsabilidade dos homens para desenvolver a mãe interior que simboliza o dom da criatividade e nutrição. Sua proposta coincide com uma das definições da espiritualidade feminina como o caminho que desenvolve as qualidades nutrizes e protetoras latentes em homens e mulheres, o amor manifestado na realidade. A freira católica Menhad Craighead, pintora mística e visionária, expressa suas visões da Mãe Divina em quadros de extraordinária beleza, repletos de símbolos da deusa, com cores e texturas da terra, acompanhados por poemas permeados de significados e elementos cósmicos e telúricos, que retratam o fluxo eterno da criação divina. O movimento espiritual e cultural denominado o Retorno da Deusa ou Retorno à Deusa também exerce influência na arte feminina, ampliando a inspiração pela contemplação de imagens das deusas pré-históricas, pela conscientização e expressão da riqueza das formas femininas e pelo abandono da rigidez dos padrões convencionais.
A extensa e variada temática e simbologia feminina estão sendo refletidas na literatura e arte contemporâneas, nos poemas, músicas e canções, em quadros e esculturas, cerâmica, tecelagem e adornos, nas danças sagradas ou nas encenações teatrais. Muitas artistas recriaram a antiga iconografia em formas modernas, outras usaram seus próprios rostos ou corpos em quadros, máscaras, desenhos ou esculturas representando a deusa, redescobrindo e celebrando sua própria essência divina. Os antigos símbolos da deusa são poderosos auxílios para as mulheres nos seus momentos de dúvidas ou conflitos, na compreensão dos sonhos, nas suas terapias e vivências. O respeito pelo corpo feminino, como fonte de poder, saúde, prazer, beleza e arquivo de experiências passadas, em muito contribuiu para que as mulheres aceitassem e afirmassem suas verdadeiras identidades, redescobrindo que o corpo físico é a manifestação da força vital criativa, com atributos inerentes à sua essência e um elo de ligação com a Mãe Natureza. A psicoterapeuta, escritora e militante feminista Deanna Metzger afirma que o grande desafio de cada mulher é a ressacralização da sua sexualidade. Ela usa nos seus workshops terapêuticos a autobiografia, as histórias, os mitos e os contos de fadas para recuperar a experiência do sagrado em cada ato e situação da vida. Deanna sustenta que as mulheres estão adotando atitudes e estilos masculinos com medo de expressar sua verdadeira natureza, reprimida e condenada como algo pecaminoso e diabólico. Por isso elas se armam e perpetuam padrões culturais e comportamentais masculinos e nocivos. É preciso que ocorra o desarmamento interior e a adoção de um modelo feminino autêntico, baseado nos atributos e valores da deusa. Quando as mulheres estiverem plenamente conscientes do seu verdadeiro poder, elas vão poder usá-lo para se transformar e mudar o mundo ao seu redor. Em vez de direcionar o poder para competir ou dominar poder sobre alguém, elas vão usá-lo para se tornarem poderosas, sem serem agressivas ou competitivas, mas apenas utilizando o seu poder interior. A expansão da consciência provocada pelo movimento da espiritualidade feminina está fazendo as mulheres perceberem que não devem permitir a exploração dos seus corpos, promovida por interesses comerciais ou não, e que levam, por meio de imagens e atitudes, à degradação e profanação da sua essência sagrada e dos seus atributos. Desde os primórdios da humanidade, o corpo da mulher simboliza a energia da deusa e a sacralidade da terra. A opressão e dominação da mulher estão ligadas historicamente à destruição e exploração da natureza. Com o reconhecimento do planeta como um organismo vivo e interdependente, a deusa tornou-se um símbolo da consciência ecológica. A consciência de Gaia. A consciência de Gaia é um movimento global para a cura do planeta que se manifesta de várias formas, visando aumentar a responsabilidade humana pela preservação da Terra, cada vez mais ameaçada pela poluição e degradação ambientais, bem como pela cobiça, a exploração desenfreada e a violência. Ele surgiu aos poucos, de iniciativas individuais e grupais, depois que as fotografias da Terra vistas do espaço, aparecendo como um lindo globo azul, cercado de nuvens, de extrema beleza e vulnerabilidade, tocaram o coração de muitas pessoas. Em 1971, os cientistas James Lovelock e Lynn Margulis criaram a hipótese Gaia, que considera a Terra como uma estrutura complexa e viva, autorregulável, em que a interdependência de todas as formas de vida, junto com o solo, os oceanos e a atmosfera, formam um único sistema vivo. A hipótese Gaia reconhece o planeta Terra como uma entidade inteligente do universo e a nossa íntima relação com toda a criação por meio de uma energia sutil que liga todos os seres vivos. Reavivando o antigo conceito da teia cósmica, e usando o nome da Mãe Terra grega, Gaia, como metáfora da teoria, a validação científica de uma verdade milenar catalisa a formação de uma nova mentalidade e de movimentos chamados gaianismo. A consciência de Gaia é a solução necessária e adequada para contrabalançar os conceitos mecanicistas atuais, que dicotomizam o homem e a natureza, a razão e a emoção, a matéria e o espírito e que destruíram a antiga reverência e o respeito do homem pelas energias naturais, antes vistas como personificações da fonte divina.
Outra manifestação e consequência desse despertar foi a criação do ecofeminismo, que combina filosofia feminista com consciência ecológica, oferecendo uma perspectiva global e ecocêntrica. O ecofeminismo é baseado na crença da unidade e interdependência de todas as formas de vida e busca formas mais humanistas, pacíficas e benéficas para a remodelação das estruturas políticas, sociais e individuais. Ele visa a integração de todos os níveis energéticos, tanto o racional e material quanto o psíquico e emocional, e a aceitação do divino como força vital imanente no mundo natural. Movimentos como o gaianismo, a consciência de Gaia e o Greenpeace, organizações para a preservação dos ecossistemas, a proposta de O Milionésimo Círculo, a organização Gather the Women, as conferências e encontros internacionais de mulheres e fundações como a Women's World Summit Foundation são exemplos de como a deusa, mãe e mestra, nos convoca e pede nossa ajuda. Ainda existem outros incentivos, como as marchas de mulheres, as ligas, os grupos e as listas da internet, que convidam mulheres do mundo inteiro para projetos, publicações e eventos que beneficiem e fortaleçam as mulheres nas suas aspirações, necessidades e objetivos. A escritora e terapeuta Jean Shinoda Bolen expressou de forma tocante e precisa essa nova realidade global no título do seu mais recente livro, Urgent Message from Mother. Gather the Women, Save the World, mensagem urgente da mãe. Reúnam as mulheres, salvem o mundo. O retorno à deusa é o prenúncio do surgimento de uma nova consciência que vê a humanidade como parte do todo, da natureza e do cosmos, e aceita a sacralidade da vida e a imanência do divino. O mistério da deusa é o mistério do nosso próprio ser, a força vital dinâmica, a dança da vida e dos ciclos naturais, a canção eterna da criação, destruição e regeneração. A Terra é viva, é a própria deusa, que sustenta e nutre todos os seres e os abriga no seu corpo. Ao trilharmos o caminho da deusa, iremos relembrar que não há separação, apenas unidade, a matéria é permeada pelo espírito e todos nós somos responsáveis por tudo o que é vivo. A escritora Elinor Gadon, em seu livro The Once and Future Goddess, define a deusa como a guardiã da fonte interior, da conexão e orientação espiritual, a divindade existente em todos nós, manifestada como a nossa consciência autêntica, o centro transpessoal chamado Eu Divino. A deusa é o símbolo da cura necessária para a nossa sobrevivência, da pacificação entre homens e mulheres, povos e nações,